Casão, o Hum. Dorival, você falou sobre como foi um e como foi outro no jogo, e o Dorival, quem diria, está na semifinal e coloca o Palmeiras É. na crise. Então, primeiro eu vou é, falar o que o Arnaldo disse, que é o seguinte: o São Paulo é a melhor banda de todos os tempos da última semana. É o São Paulo, é a música dos Boa. Titãs. O São Paulo Exatamente. o São Paulo é o melhor time de todos os tempos dessa semana, porque eliminou um dos grandes favoritos em todos os torneios que existem, né? Palmeiras entra, Palmeiras foi campeão da Supercopa, campeão da Recopa, e era favorito na Libertadores, favorito no Brasileiro. A gente começou, mesmo com o Botafogo em primeiro, a gente ficava discutindo quem ia alcançar o Palmeiras, não o Botafogo, né? Então é isso. No caso do. Você falou do Dorival. Repete a pergunta Isso. para mim. Não, do Do Dorival, Dorival. do que o Dorival fez especificamente ontem, né? No jogo. Então vamos lá. O Dorival, na minha opinião, ele pegou o Abel de surpresa. Porque eu acho que todo mundo, a grande maioria das pessoas, mas muito mesmo, pensava que o São Paulo ia para o Allianz Parque para se fechar, para tentar segurar o empate. Se tomar um gol, ia para os pênaltis. Ia se fechar, vai se fechar, porque o Palmeiras é poderoso, porque o Palmeiras é favorito, porque o Palmeiras. Né, tudo isso. E ele foi lá e não fez isso. Ele foi lá e jogou o jogo. O São Paulo jogou o jogo. Porque o São Paulo foi melhor que o Palmeiras o jogo todo. Os momentos que o Palmeiras foi um pouco mais agressivo, foi já no desespero. Já não estava mais organizado. É, com os dois times organizados, o São Paulo foi melhor o jogo todo. O primeiro gol do São Paulo é uma jogada que o Dorival sabe muito bem quem ele tem na mão. O Caio Paulista ele vai para o fundo, ele vai para a diagonal, ele entra pelo meio. Né? E a jogada foi feita dessa maneira. E o Caio Paulista estava lá e fez o gol. Mas, para mim, a cereja do bolo, né, do Dorival foi as substituições. O São Paulo estava melhor o tempo todo, vencendo por 1-0. Foi chegando o final do jogo, o Palmeiras começou a ir para frente. O Gustavo Gomes virou centroavante. Então o Palmeiras perdeu o melhor zagueiro lá para defender, porque ele foi lá para centroavante. E aí o Dorival troca os atacantes, troca o estilo dos atacantes. Entre a Juan, né, que é um jogador rápido, e entre o David, que é muito rápido também. E a jogada o São Paulo matou o jogo exatamente no plano que tinha na cabeça do Dorival. Deu certo o que o Dorival fez. Mas ele imaginou aquilo mesmo. Isso que eu acho legal, que tem que se destacar. Né? O Dorival fez as trocas imaginando fazer uma armadilha para o Palmeiras ir, e a hora que alguém roubasse uma bola, jogasse num dos dois, que eram rápidos, que são rápidos, que gingam bem, que foi o caso do David, que fez o segundo gol. Então, cara, foi uma das melhores partidas de um treinador, para mim, nos últimos tempos. Sabe? Se eu fosse dar o melhor em campo, onde motorrádio, como tinha antigamente, eu ia direto no Dorival Júnior. Eu ia pro Dorival Júnior, pessoal, você ganhou o motorrádio. Porque, para mim, o melhor personagem desse confronto de ontem foi o Dorival Júnior, cara. Cara, ele foi impressionante. Ele foi muito bem na escalação, ele foi muito bem na tática, ele foi muito bem na estratégia e foi maravilhoso, espetacular nas alterações. Então, cara, eu vejo, por exemplo, né, nós estávamos falando antes de começar o programa, eu vou falar aqui que a gente estava conversando. Boa. Daqui um pouco, eu acho que a CBF vai ficar com os cabelos em pé. Porque eu acho que o Dorival deveria ter sido chamado para ser o treinador da seleção brasileira quando tinha aquelas dúvidas, né, e ele estava livre. Mesmo no São Paulo, o nome dele começou a surgir em algum momento. Né? O Dorival, ele se relaciona bem com os jogadores, muito bem com os jogadores, porque onde ele vai funciona, mas ele não é baba-ovo de jogador. Ele trata bem, ele se relaciona bem, né? Mas ele não é de ficar rasgando elogios para um, para outro, para aquele outro. O esquema tático dele, ele é mais tradicional. É muito mais fácil o esquema do Dorival, você pegar times de vez em quando, convoca a seleção, 3, 4 dias para treinar. O esquema do Dorival é muito mais
adaptável, é muito mais rápido, com menos complicações para você treinar um time, uma seleção por 3, 4 dias para jogar. O do Diniz, não. O Diniz precisa fazer todos os dias aquele treinamento para aquelas traídas de bola lá de trás funcionem e mesmo assim, de vez em quando, dá rateada, né? Tem jogos, teve 3, 4 jogos que dava rateada. Então eu acho que a chance do São Paulo fazer um segundo semestre muito bom é muito grande. É grande, cara. Eu vejo o São Paulo assim, eu fico olhando, eu falo assim, porque o São Paulo foi crescendo, né? São Paulo ninguém dava nada, estava um ambiente terrível, o Rogério Ceni com mau relacionamento com os jogadores que o Rogério Ceni não queria mais estão brilhando hoje, como era o Gabriel Neves, por exemplo, tá brilhando lá. O Rogério Ceni nem convocava às vezes, nem era relacionado, porque tinha excesso de estrangeiros, como a Gabriele falou ontem. Excesso de estrangeiro, aí ficava fora o Gabriel Neves, né? E hoje ele é uma peça imprescindível do Dorival. O que aconteceu? O Dorival chegou no São Paulo, conversou com todo mundo e deixou muito claro, não sei se foi com palavras, mas eu acho que foi com atitudes, que todo mundo para ele tinha a mesma importância e que todo mundo ia ter chances para mostrar se poderia encaixar no esquema dele ou não. Ele não entrou naquela, por exemplo, de chegar, eu não quero esse, não quero aquele, não quero aquele, como muitos treinadores fazem. O Turra chegou no Santos, já não quero esse, não quero aquele outro. Muitos treinadores chegam e falam, não quero esse. O Dorival fez completamente o contrário. Ele chegou e falou, eu quero todos. Porque aí eu vou ver como vai fazer. E aí ele ficou com todos, cara. Então, tem um monte de cara machucado, tem alguns que não vão voltar nem esse ano, como é o Galopo, não vai voltar esse ano. Tá contusão grave. Mas ele tem todo mundo a seu favor. Eu não vejo no São Paulo nenhum jogador que está no banco, que às vezes não é relacionado, que esteja insatisfeito com a relação com o treinador, entendeu? Isso é um grande trabalho psicológico e de relações e de comportamento, um grande trabalho. Então, eu acho que o Dorival, a CBF vai se arrepender, eu acho, pelo Rapaz, bom Dorival. ponto. E hoje já saíram notícias na imprensa espanhola de que o Ancelotti não está tão amarrado assim e compromissado com a CBF, hein? Pode ser que continue o Real Madrid.